E aqui começa mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco, tenho 33 anos, vivo aqui na Irlanda há 2 anos e estou começando mais um vídeo aqui pro canal. Minha intenção com esse canal aqui é trazer um conteúdo que some na vida de vocês. Se você tem vontade de migrar para a Irlanda ou para algum outro país, e a ideia é poder mostrar para vocês um pouco do país. E esse tipo de vídeo que eu estou fazendo agora aqui, eu estou experimentando uma nova forma de poder mostrar para vocês, ao invés de ficar mostrando o meu rosto, né? De poder mostrar um pouquinho aqui da paisagem, da estrutura da cidade, de como é. E basicamente isso. Eu estou aqui na região de Cork. Essa daqui se chama Kinsale Roundabout. É uma região quase que central, não é muito afastada, está a uns 10 minutos aqui do centro da cidade. Então, uma região mais comercial, tem bastante empresas por aqui. Uma região onde que inclusive eu já trabalhei, já tive um dos meus trabalhos aqui. E basicamente isso. Eu tô voltando para casa agora do trabalho. Eu trabalho aqui com peças automotivas. Eu faço delivery de peças automotivas. Mas como eu disse anteriormente, eu já passei por alguns trabalhos aqui. Não é tão simples como se pensam, achando que imigrar para cá é somente ter um passaporte. Desde a carteira de habilitação, a permissão de trabalho para a esposa, toda a documentação que você precisa para vir para cá não é somente seu passaporte, mas facilita muito, te permite vir para cá e começar a sua vida. Então, não é fácil, mas é totalmente possível, certo? Esse meu trabalho que eu faço aqui hoje, em relação a esforço físico, é mínimo. Eu já trabalhei em alguns outros trabalhos mais difíceis. Quando eu cheguei na Irlanda aqui, meu primeiro trabalho foi após quase uns 20 dias de Irlanda. Foi trabalhando num supermercado. Rapaz, eu quase implorava por um emprego aqui, porque eu não sabia como as coisas funcionavam. Quando eu cheguei aqui, foi em fevereiro de 2024, e apesar de já saber inglês bem, falava legal, eu não tinha um entendimento de como as gírias, de como as palavras daqui e o jeito que o irlandês fala era mais difícil para mim. Então eu tinha um pouco de dificuldade, mas consegui me comunicar muito bem, como me comuniquei várias vezes em outros lugares, né? Mas era mais difícil. Então eu fui em busca de tudo que era tipo de trabalho, fiz currículo para gerência, fiz currículo para supervisão. Quando eu vi que eu não estava conseguindo nada disso, fui baixando a régua, fui baixando e cheguei numa entrevista de trabalho para trabalhar num supermercado que se chama SuperValu aqui na Irlanda. E foi difícil. Eu fiz uma entrevista de 45 minutos em inglês. Não era difícil falar, mas era uma entrevista em nível médio para alto de dificuldade para a profissão que era. Eu fiz uma puta de uma entrevista muito seletiva, perguntava muita coisa, e aí eu achei, não, os caras vão me fornecer um cargo de pelo menos supervisor. E eles falaram muito claro pra mim: "Yes, Francisco, we have a job for you." Sim, Francisco, nós temos um trabalho para você. E aí ele falou: "Actually, I'm not needing someone in the floor.
on shop floor. Não tô precisando de ninguém no shop floor ali para reposição, essas coisas. Mas eu tô precisando de alguém que trabalhe no açougue. E depois de fazer essas duas entrevistas, que foram duas pessoas que me entrevistaram, né? Num nível altíssimo, uma conversa bem bacana, falamos sobre negócios, sobre gestão, sobre isso, aquilo. E ele falou: eu tenho uma posição para você, mas é no butchers, né, que eles chamam aqui, que é o açougue do mercado. E eu dei uma risada e, claro, com certeza, todo meio desconcertado, né? Mas eu precisava de um trabalho, eu precisava trabalhar. E foi o que veio. Eu trabalhei lá, eu acho que uns 2 a 3 meses, mais ou menos. Rapaz, era 9 horas por dia. Eles me perguntaram se eu queria trabalhar 8 ou 9. E eu, como estava precisando de dinheiro, eu resolvi trabalhar 9 horas. E aí, então, esse lugar era aproximadamente uns 40 minutos da casa que eu tinha alugado. 45 minutos mais ou menos da casa que eu tinha alugado. E aí, então, saía com pelo menos 15 de antecedência, 1 horinha antes de começar o trabalho e 1 hora para chegar em casa depois. Então, meu turno que tinha 9 horas, tinha mais 1 hora de break, né? Porque o que é contabilizado são 9 horas de trabalho, mas tem 1 hora de intervalo, então são 10. E aí mais 1 hora de transporte para ir, 1 hora de transporte para voltar. Porque tinha carro, senão se fosse de ônibus e metrô, não tinha possibilidade. E aí eu sou muito grato ao meu amigo que veio junto comigo, por ter mais anos de experiência e me mostrar o caminho de como fazer a imigração, de como realmente se comportar, sabe, em relação aos problemas que vinham e tal. A gente tinha muita conversa, isso era muito bacana. E pela maturidade dele, vir de Portugal com um carro, isso foi muito bom, porque nos permitiu que a gente não dependesse do transporte público no início. Então foi bem bacana. Mas o trabalho era bem sugado. Rapaz, era o dia inteiro limpando coisa, era limpando máquina, era cortando carne. Era difícil, não era fácil. Chegava em casa, a casa não era boa, mas a gente tinha um negócio na cabeça que a gente ia dar certo, que mesmo que demorasse, ia dar certo. Não sei se vocês viram, acabou de passar uma casa ali em cima de um caminhão. E isso daí é um pouco da realidade daqui, pessoal. As pessoas se viram como dá. Então tem muita gente comprando esse tipo de casa ali pra morar. É uma casa mais barata, custa uns 30, 40 mil. Eles precisam de um terreno, colocam em cima do terreno e pronto. É isso, é mais barato. Eles vivem durante um tempo até juntar dinheiro para poder fazer a própria casa, entendeu? Então tem muita gente que vive assim. E aqui do lado aqui tem o Shopping Douglas. É um shoppingzinho meia boca. Nada se compara aqui ao Brasil em relação a shoppings e estrutura. Mas voltando ao assunto, esse trabalho aí foi bem difícil. Foi um trabalho que me sugava a minha energia. E com o tempo eu fui mandando currículos. Minha ideia era conseguir um trabalho melhor. E aí, próximo ali daquela Kinsale Roundabout que eu falei há um tempo atrás ali, que a gente estava passando, eu consegui uma entrevista numa empresa chamada World of Tiles, que era para ser um vendedor de azulejos e porcelanato, essas coisas. E como eu tinha no meu currículo que eu tinha feito engenharia civil, 2 anos, que eu tinha um conhecimento com planta baixa, com CAD, com essas coisas,
Eles me chamaram para entrevista e aí as coisas já começaram a melhorar um pouco. Eu fui lá, passei na entrevista, eles me deixaram no suspense, né? Mas coisa de 40 minutos depois que eu saí da entrevista, eles já me falaram: Francisco, a posição é sua, se você quiser. E aí eu dei o aviso lá no outro trabalho e saí fora e fui trabalhar nesse outro serviço, né? E aí, basicamente, fiquei nesse trabalho até voltar para o Brasil, para poder fazer a venda da empresa. E voltando do Brasil com a empresa vendida, eu comecei a trabalhar na Amazon. Trabalhei na Amazon como entregador. A situação já tinha mudado um pouco, porque daí eu já tinha carteira de habilitação daqui do país. Então são várias coisas que fazem o recomeço, o entendimento de tudo isso. Se eu tivesse todas essas informações que eu vou passar para vocês, com certeza eu teria feito de uma forma diferente. Eu teria dado outros olhos para a Irlanda, entendeu? Eu não tinha carteira de habilitação quando cheguei aqui, eu tinha carteira do Brasil. E aí eu não sabia o que fazer. Por uma ideia, eu acabei decidindo trocar minha carteira em Portugal, porque eu já tinha sido residente em Portugal uma época. Eu tinha uma residência que é feita lá. Eu tinha uma residência lá, né? Então tinha toda a documentação, tinha NIF, tinha tudo que precisava, comprovante de endereço, essas coisas, tudo que precisava para fazer a troca eu tinha. E eu fiz a solicitação online e pronto, esperei ser chamado. Depois de um tempo eu fui chamado lá, já fui agendado já, e fui lá fazer minha troca da carteira de habilitação. Quando eu voltei, a minha carteira já tinha chegado. E voltando em janeiro pra cá, eu já tinha minha carteira de habilitação, então tava mais fácil de conseguir um trabalho. Eu já não estava mais procurando um trabalho tão braçal, mas sim um trabalho que pagasse mais. E aí eu consegui um trabalho na Amazon, até por uma indicação desse meu amigo que já morava aqui, e fui trabalhar na Amazon. Era um lugar que pagava bem, mas trabalhava muito também. Eu achava que era mais simples, mas não era. Então eu fui trabalhando nisso, trabalhei, eu acho, questão de 6 meses, 8 meses com isso. E depois disso fui trabalhar no supermercado de volta. Mas nesse meio tempo eu sempre estive pensando como que eu ia fazer o caminhão. Eu tentei a troca da minha carta em Portugal. Eu tinha uma categoria C em Portugal, no Brasil, aliás. E eu tentei fazer a troca de novo em Portugal, mas eles não aceitaram pelo fato de ter já a carta portuguesa, categoria B. Então eu não poderia acrescentar a C. Se eu não tivesse a categoria B em Portugal, eu poderia. E aí, no entanto, eu mudei minha estratégia e eu resolvi que eu iria fazer a carteira do zero aqui na Irlanda. Por questão de seguro, o seguro do carro aqui, meu primeiro seguro me custou 2.400 euros. Foi muito caro. O meu carro tinha custado na época 1.300, para tu ter noção. 1.300, 1.900, uma coisa assim, não lembro, porque eu fiz um rolo com esse carro aí. E aí basicamente era um Cliozinho e acabou me custando tudo isso. O seguro era mais caro. Então eu fiz a carteira de habilitação e até concluir ela demorou quase um ano. Mas isso é papo para outro vídeo. Mas basicamente meus trabalhos se basearam nisso. Foi o primeiro lá no supermercado, Supervalue. Depois eu trabalhei na World of Tiles vendendo azulejo. Depois a terceira foi trabalhando na Amazon. Quarto trabalho trabalhando num supermercado.
voltei para a Amazon de novo, fiquei um tempo, e aí agora estou nesse trabalho que eu faço aqui, que é dirigindo uma van, fazendo entrega de peças automotivas aí pros mecânicos. Dá uma olhada aí fora, nada disso tinha quando eu cheguei aqui, tá tudo em manutenção agora, estão aumentando aqui essa parte aqui, por causa que um pouco mais para baixo tem um porto de recebimento de mercadorias, de containers, até por isso vocês vão ver agora que tem bastante caminhões vindo nesse padrão. Não sei se vocês viram ali na direita que passou ele é um caminhão que carrega containers, então tem bastante fluxo aqui. Então eles estão aumentando aqui essa região aqui, colocando mais rodovia aqui para ficar melhor e para que tenha uma qualidade um pouco mais bacana. Basicamente é isso. Eu vou terminando o vídeo aqui e espero que tenham gostado desse novo formato, né? Eu vou gravar meio misto, gravando desse jeito, me mostrando um pouco também ali, né? Então a ideia é poder mostrar para vocês o que eu gostaria de ver também e escutar o que eu gostaria de escutar se eu tivesse aí do lado de vocês. Ó, pode ver, tem mais um caminhão ali que passou agora no padrão container, entendeu? Então aqui eu tô chegando em Carrigaline, que é mais pro sul de Cork. É uma região bem bacana, uma região bem bonita. Aí o ônibus aí, ó, esse é o ônibus de 2 andares. Esse é o padrão de ônibus que tem aqui. Não tem ônibus de 1 andar, muito raro. Então, e olha o trânsito aí, né? Eu ia falar tráfego, mas olha o trânsito que gera pelo movimento ali dos caminhões e tal, né? Então, aí é mais uma. Isso daí é container também. Então tem uma mão de obra muito escassa aqui, precisa de muitos motoristas aqui de caminhão, mas não é tão simples e facilitado. Você precisa ter as carteiras, precisa conhecer aqui, saber dirigir também ao contrário, que como você vê, a gente está dirigindo aqui ao contrário, né, do que a gente é acostumado. Então basicamente é isso, tá bom? No próximo vídeo aí vamos ver o que vamos falar, vamos montar um negócio legal aí pra vocês, tá bom? Se puder, deixa o like, compartilhe o vídeo aí com alguém que gosta do assunto, e te vejo no próximo vídeo.